casa, uma edificação, pode ser comercial, pode ser institucional, e lhe dou um novo uso, e lhe dou uma mudança, né, de layout, estrutural, estética, eu faço o retrofit, né? E essa é a grande diferença entre a reforma e o retrofit. Então, a reforma está dentro do retrofit, né? Claro que quando eu vou fazer um retrofit, vou fazer uma recuperação estrutural, elétrica, hidráulica, dar novo uso, mudar as questões externas, né? Mudar as fachadas, mudar o uso, eu também vou ter que reformar, né? Porque eu não faço isso só falando, né? Então, e esse é um grande desafio, porque isso vem naquilo que eu falei lá no começo. A gente não pode simplesmente demolir tudo. Não estou dizendo que também dá para preservar tudo, infelizmente não dá, né? Tem construções que, apesar de, como é que eu vou dizer, muito simpáticas, né, aos olhos, elas não funcionam mais, né? Mas tem muitas edificações com qualidades enormes, né, de uso, são muito grandes. Imagina você demolir um edifício de 11, 12 andares no centro de uma cidade. Não é bem assim, né? Olha o impacto que isso vai causar de barulho, pó, entulho, né? Vamos repensar, não dá para refazer essa história? Então, o retrofit é isso, é você refazer a história, mas não tirar a essência daquele local ou daquela edificação. E tem muita gente que confunde ainda os dois conceitos, ou busca uma coisa pensando em outra, porque são públicos diferentes também, né? Quando algum cliente, alguém pesquisa o teu trabalho, te busca, tu deve pensar, não, esse cliente combina mais com retrofit, esse aqui está buscando reforma. Eu acho que a grande maioria me procura pelo retrofit, né? Se você entrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, Obra de Arquiteto, né? Que são os canais que estão girando todas essas histórias, você vai ver que o retrofit é o grande puxador, né, desse meu mercado. Então eu digo, né, irmãos à obra que me esperem, né? Que tá chegando lá. Tô chegando lá. Apesar de que assim, não tenho nem o tamanho deles e não tenho o irmão gêmeo, né? Mas é esse tipo de trabalho, saber esse desafio. Então, assim, se você entrar nos canais, eu sei que você entra, mas né, o público que for entrar nesses canais... Tem que conhecer, vai lá. Tem que conhecer. Obra de Arquiteto com Janete Krieger. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Eu acho que não esqueci de nenhum, né? E agora eu vou tentar fazer algumas coisas também no Spotify, me esperem. Mas assim, as pessoas procuram por isso, né? Porque eu faço, não só eu, né? Eu e minha equipe, desenvolvemos o projeto, né? Que é um projeto que ele não é estático, porque tem o dia a dia da obra, e depois tem tudo isso que acontece lá, né? A gente está com uma obra agora, que a casa tem, sei lá quantas mil barras de aço perdidas. No meio da parede, que acaba no nada, na vertical, que não segura coisa nenhuma, né? Então, assim, e aí que eu falo, como é que você vai fazer, chame de reforma, chame de retrofit, como é que você vai executar uma obra sem acompanhamento de um profissional técnico? Não tem como, sabe? É extremamente necessário você ter um profissional para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque quando você entra nos meus canais, você vê lá. Eu sei que você me acompanha, mas quando eu falo você, eu falo público. Como é que dá para acreditar numa coisa dessa? São erros grotescos, né? E eu não estou dizendo que os profissionais, os braçais da obra, devem ser desmerecidos. Eu sou filha de pedreiro. Eu cresci nesse mundo. Mas é como ele sempre me falou, meu pai sempre me falou. Uma pessoa para trabalhar nesse mundo precisa estudar, precisa saber mais do que eu sei fazer. E ele foi um grande incentivador para eu estar nesse mercado. Então, assim, eu tenho todo o conhecimento da prática, mas eu também tenho que ter o conhecimento teórico, o teórico técnico, o técnico prático, sabe? Para poder chegar e orientar o pedreiro, o eletricista, o pintor, enfim, o que eles têm que fazer ali. Porque os clientes precisam de resultado, mas eles não são profissionais. Então, ele precisa do resultado, mas um resultado, como é que eu vou dizer, adequado. Dentro das boas práticas da construção
e dentro das boas práticas da arquitetura e da engenharia. Janete, tem uma outra curiosidade, né, do teu trabalho, da tua carreira também, que é batizar o nome de casas. Várias casas que você fez ou reformou receberam nomes de pessoas. Por que isso? Então, porque os arquitetos gostam de dar nome para as coisas, né? Até para casa. Até para casa, né? Então, e aí eu comecei, enfim, no começo eu pensei em dar nome de cidade, enfim, nome de coisas, número, e até que o que a gente, como é que eu vou te dizer, a gente começou a notar no escritório, projeto de quem? Projeto da Maria. O projeto de quem? É o projeto da Ana. E aí a gente começou a ver que a gente chamava o projeto pelo nome da mulher da equipe, vamos dizer assim, seja familiar ou comercial, enfim, e a gente, mais instintivamente, né? E aí eu peguei e falei, poxa, mas por que não dar nome de mulher? Então, as nossas casas têm nome de mulher. Ou a mulher, a esposa do casal, ou a mãe, ou a filha, ou a gata, tem uma que é a gata, né? Porque às vezes também nomes se repetem, né? Porque intitula, né? E faz com que as pessoas identifiquem. Aí as pessoas falam, casa tal, né? Casa Márcia, casa Helena. Eu gostei do que você fez naquela casa, né? Então, isso dá uma identificação, né? Aconteceu por um acaso, mas da identificação é ótimo. Virou rotina agora. Não, agora tem já tem. Já tem nome, né? Então, a gente já batiza antes do projeto começar. Qual foi a tua primeira reforma? Consegue lembrar? Meu Deus, Maurício, que pergunta! Essa pergunta foi difícil, hein? Essa pergunta... Pode ser retrofit, então. Eu faço sempre retrofit, né? Eu não faço só reforma. Te confesso que não me lembro, faz Alguma muito que te tempo. marcou do começo da carreira? Nossa, todas elas são muito marcantes, né? Mas eu acho que a Casa Crista foi um desafio. A Casa Crista é uma casa de madeira que, enfim, é muito desafiador você fazer retrofit numa casa de madeira. Você não poder sair das medidas externas, você tem que mudar o layout, você tem que dar novo uso, transformar ela numa coisa moderna, né? Porque ela era uma edificação, sei lá, de 40 anos, 45 anos, e você transformar essa edificação em algo moderno, confortável. Então foi bastante desafiador. E uma que é mais recente, que é a Casa Sueli, também foi muito desafiadora, porque o público era muito específico. Um casal de idade, onde a acessibilidade foi o ponto principal, foi o foco. Eu acho que é muito desafiador isso. Você tem que repensar o seu jeito de usar a casa para pessoas que estão com limitações de uso, né? Então, teve muita mudança, muita coisa que teve que ser feita para atender um público muito específico. Bom, Janete, você citou agora os idosos, né? A gente sabe que você atende todos os públicos, né? A arquitetura é para todos, mas os idosos têm muita empatia contigo, né? Principalmente na internet. Como é que foi essa relação, essa amizade com esse público? Talvez por olhar para eles com muito respeito, primeira coisa, né? Eu ainda não cheguei na terceira idade, eu sou uma pessoa, como dizem eles, ainda jovem, né? Mas atender essas pessoas com respeito é a primeira coisa, né? Eles têm dificuldade com acesso às coisas digitais, muitos têm limitações de uso, né? Muitos escolhem morar aqui no litoral, né? Sim, tem essa característica também. Sim, muito. O litoral muito. atrai, né? O litoral atrai muito eles. E essa questão de você pensar que essa casa tem que ser acessível para eles, sabe? E isso eu acho que é muito bacana também, sabe? Porque todas essas questões que eles não têm muita facilidade digital e aí os projetos precisam ser apresentados de outra forma, mas também atendê-los na questão da acessibilidade, mas eu acho que é muito divertido. Muito divertido lidar com eles no dia a dia, sabe? Eles têm, como é que eu vou te dizer? Uma outra preocupação com o tempo, outra preocupação com a vida, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um evento no escritório, eu acho que nós convidamos mais, mas vieram, acho que 5 casais ou 4 casais, e justamente os que vieram por quê? Porque tinham tempo. Entende? Os mais jovens não puderam vir.
E nós começamos o evento às 9 e ele terminou só meio-dia. E isso para ele, porque era um encontro que a gente fez uma palestra, né, de materiais, e acaba que para eles foi uma coisa que impressionou, assim, porque nós mostramos uma nova tecnologia, né, de steel frame, que eles não conheciam, e para eles não foi só conhecer o steel frame, foi viver aquele momento, sabe? E o que é essa técnica? Todo mundo quer saber agora, né? O steel frame são, vamos dizer, as casas americanas, né? Onde você usa gesso, você usa placa cimentícia, você usa estrutura metálica, né? Ou estrutura de madeira no wood frame. Então, vamos dizer que são as casas americanas. Americanos. Isso. As casas antigas. Quem assiste Irmãos à Obra sabe o que é steel frame ou wood frame, né? Que é o que é usado lá. São as construções rápidas e secas, como a gente fala. E agora nós vamos começar em breve uma casa todinha steel frame. Empenha vai ser? Empenha. Olha só. Né? Vamos ter uma reunião, acho que na semana que vem, para dar o start e partiu construção. E falando de evento, né? No próximo bloco a gente vai falar muito sobre evento, porque o teu escritório virou também um grande espaço para eventos na Empenha. Sim. Nos aguardem. sobre isso, então. Já. Uhum.